Atenção, Lula, presta, pelo amor de Deus, meu amigo, preste atenção. Ontem circulou no mercado um boato de que a Petrobras ia distribuir 24 bilhões de reais de lucro no trimestre janeiro-março. Isto se chama informação privilegiada. Houve um movimento surreal de compra de ações, e essas ações hoje de manhã ganharam R$ 1,89, cada uma delas, porque ainda tinha a informação de que o governo ia tudo de novo. Sabe, corrupção não é você bater carteira, sabe, sair correndo e a gente gritar, chama a polícia. A modernidade, a tecnologia oferece outras alternativas menos vulgares, e uma delas é essa daqui, a Petrobras de novo. Será possível, meu amor de Deus, que nós não vamos aprender nada? Mas a discussão da Petrobras hoje é moralidade, se vazou ou não vazou informação privilegiada para a distribuição de 24 bilhões de reais no trimestre de lucro extraído em cima do nosso povo, numa política de preços absolutamente criminosa que eu denuncio desde que foi fundada e que continua. Sabe qual é? Nós não cobramos a custo mais rentabilidade em linha com as melhores práticas internacionais. Sabe quanto é que se cobra pela Petrobras um barril de petróleo? O preço spot de Roterdã. Então eu gasto $8 para tirar um barril de petróleo no pré-sal e cobro 78, 80, 90 dólares do povo brasileiro, porque é um monopólio na prática. E dolarizei os preços, embora meus custos sejam incorrentes em real. Isso está igual. É a mesma coisa hoje, não houve mudança. Por quê? Porque quem quer que mude isso somos nós, o interesse público difuso, os pobres, a classe média, os caminhoneiros, não sabe? E quem não quer que mude são os shareholders da Petrobras, que são os bancos. Esse é o problema, não, o Brasil não aguenta mais isso. Isso 3 meses, 4 meses, a gente fica na memória de esculhambar o Bolsonaro, vai valendo. Vai valendo, vai valendo, eu quero ver daqui a 1 ano. Alguém da plateia perguntou: por que ele não está denunciando as ações do STF, em relação às últimas prisões, que para quem perguntou são ações ilegais, mas sem especificar um nome de um ministro? Deu a entender que a pergunta foi sobre o Alexandre de Moraes. Estou aqui com vontade de denunciar, sabe, as coisas e tal, mas sabe o que aconteceu? Eu vivo respondendo a processos por dano moral, sozinho, e ninguém me ajuda a pagar, nem advogado, nem a pesada conta, 100% imposto a mim pela Justiça de São Paulo. O Collor é de Alagoas, eu sou do Ceará, nós atuamos em Brasília, eu denuncio o Collor. Naquela data, o Collor vai, a Justiça de São Paulo me condena a pagar o Collor 800 mil reais que eu não tenho. Eu não tenho, porque fiz uma opção pessoal de abrir mão de aposentadoria, porque considero imoral, fiz uma opção de não querer saber de dinheiro, para não misturar interesse público com coisa e tal. E por que sou eu a chibata do planeta? Sabe, ajuda aí, cara. Diz o nome do cara que está fazendo isso. Quem disse aqui fui eu. Por que tu não diz? O advogado diz o nome do cara que está fazendo. E eu estou incomodado. Como jurista e professor de direito, professora, está acontecendo no Brasil o inquérito do fim do mundo, em que um magistrado, monocraticamente, no Suprema Corte, usando da autoridade de um ministro do Supremo e, portanto, fala pelo Supremo Tribunal Federal, diz da vida e da morte de todas as questões brasileiras, boa parte delas muito graves. Mas a gente, como cultores do direito, a gente sabe que quando convém, foi o que a elite fez com o Lula. Há uns 3, 4 anos atrás, o herói, a chibata moral, era o Moro. Sabe, um flagrante picareta, pronto, falei. Hoje, senador da República eleito, e eu estou aqui falando sozinho. Me ajuda, cara. Para vocês verem como tem uma coisa no mínimo estranha na Justiça de São Paulo. Ciro Gomes foi condenado a pagar danos morais, por ter chamado o Fernando Holliday de Capitão do Mato. Já o Hélio Lopes foi chamado de Capitão do Mato, entrou com uma ação contra o homem que o chamou, e perdeu. Ou seja, a mesma lei tem diferentes interpretações de acordo com o tribunal de cada estado? Ciro Gomes sempre perde em São Paulo, o que é no mínimo estranho. Bem, falando agora sobre Banco Central, Ciro Gomes denunciou as ilegalidades da lei que aprovou a autonomia do Banco Central, e disse que o Lula teria poder para demitir o Campos Neto, quando quisesse. Aí o Banco Central, tu me disse, ora, o Banco Central, você conhece o Estatuto da Autonomia do Banco Central do Brasil? Sabe que dia foi votado? Foi votado numa votação virtual, que é ilegal, em plena pandemia, sem discussão com ninguém. 1 minuto só. Cadê a representação
pela inconstitucionalidade dessa lei, que o governo, com a força e a liderança que tem, como conseguiu eliminar do Gilmar Mendes, para tirar o Bolsa Família da coisa. O Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso. Agora, mantido o estatuto da independência e da autonomia do Banco Central, está escrito lá. Eu sou advogado. Lei complementar número 179, se a memória não me falha, artigo 5º, inciso 4º. Confere aí no Google. Diz lá, cabe ao presidente da República demitir o presidente e a direção do Banco Central, caso ele não cumpra as metas que cumpriu. O Banco Central brasileiro não cumpriu a meta de inflação do ano passado, não cumpriu a do ano atrasado, a razão de direito e de fato está dada para a demissão. Por que não tenta? Porque diz, esta demissão tem que ser provocada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o governo, Sérgio Lírio. É o ministro da Fazenda, completamente entregue à banqueirada, que está indicando um banqueiro para a direção nova do Banco Central. Chama Galípoli. Eu disse na campanha que eu ia demitir o cara. E estava demitido. Não ficava um dia sequer. Por quê? Porque a lei me permite fazer isso. E aí o Senado não vai atender? A conferir. Manda o Lula demitir e ver se o Senado não aceita. Ele não vai nomear o advogado dele, ministro do Supremo? Para isso tem força política, para conseguir maioria, nomear o advogado pessoal dele para o Supremo Tribunal Federal. Percebe? Se nós quisermos ensinar a degradação de costumes, de valores e de moralidade, de decência ao nosso povo, façam isso, mas me deixem fora. Outra pergunta foi sobre a questão do conflito da Rússia com a Ucrânia. Como ele está vendo a posição atual do Brasil na diplomacia? Como é que eu faria na questão delicada? Primeiro o seguinte, o Brasil tem uma diplomacia profissional que seguia por princípios que foram consolidados por um extraordinário diplomata chamado Barão do Rio Branco. Eu adaptaria, como anunciei, essa política em outro flanco. O primeiro bloco de princípios que nos permitem, por exemplo, transitar com grande respeitabilidade no mundo. A imagem do Brasil antes dessa deterioração contemporânea era de muita respeitabilidade. Nós ingerimos no acordo nuclear do Irã. Nós desenhamos esse acordo. Não é porque nós somos potência, importante, não é porque nós temos esses princípios que nos fizeram queridos e respeitáveis, porque eram genuinamente perseguidos sempre. Ditadura militar, democracia, nós temos um princípio. Qual é? Não intervenção em assuntos domésticos de outras nações. Solução pacífica dos conflitos. Certo? E por uma ordem internacional assentada no direito e não na violência, e agora acrescentaria, porque era do princípio, por uma ordem internacional multipolar. São os quatro guias. Então vamos olhar a crise dos mísseis de Cuba. Um dia, a União Soviética resolveu basear mísseis nucleares a 150 quilômetros da costa dos Estados Unidos. O Brasil ficou contra. Foi em favor da restrição. O que a NATO está fazendo na Finlândia? O que a NATO está fazendo? O que ela está fazendo? Para quê? Agora, isso autoriza a Rússia a invadir a Ucrânia? Não. Por quê? Porque nós somos pela solução pacífica dos conflitos. Então, o exercício arbitrário das próprias razões fez a Rússia perder razão em relação ao direito internacional. E essa é a posição do Brasil. Nós condenamos com toda clareza a violência da Rússia contra a Ucrânia. Ponto final. E o Lula se acostumou no Brasil a falar para cada ouvido o que ele quer ouvir. E hoje em dia existe um negócio chamado internet, e na comunidade internacional isso é ridículo. Então ele foi aos Estados Unidos, antes de ir para a China, conversou com Biden, e o Brasil naquela data estava na ONU votando com os Estados Unidos para censurar a Rússia. As resoluções todas que a ONU tirou contra a invasão da Rússia, o Brasil assinou. Vai para a China e fala que é a favor da Rússia, vem para cá e diz e tal. Esse é o problema do Brasil. Qual é o rumo? Nesse último trecho do vídeo, Ciro Gomes critica a alta taxa de juros brasileira, explica por que a economia está travada por causa dos juros, mostra que a poupança nacional é quem banca o desenvolvimento dos países, e não o dinheiro dos outros, critica o arcabouço fiscal do Haddad, chamando de nova geração do teto de gastos, e o orçamento secreto, que apenas mudou de nome no governo Lula.
Conflito distributivo presente no Brasil hoje. 52% do orçamento brasileiro hoje, o orçamento em vigor hoje, são ocupados com juro e rolagem da dívida pública. Portugal, a Europa, tem uma inflação de algo ao redor de 8%, 7% e tem uma taxa de juros de 3,5%. Portugal e a Europa têm uma taxa de juros de 3,5% contra a inflação entre 6% e 10%. Vou alargar para o Reino Unido, onde o fenômeno inflacionário é mais grave. Fruto claramente de alguns problemas que a taxa de juros não alcança. Mas não cabe aqui a gente especular, podemos talvez responder perguntas depois. O Brasil tem uma inflação no terceiro mundo de 5,5% com a taxa de juros hoje de 13,75%. Vocês acham isso é economês? Não, é assim, ó. Se a taxa de juros de uma economia é mais alta do que o lucro médio do ato de produzir e trabalhar num banco de comércio, numa indústria, no campo, na roça, essa economia para. Para por quê? Por algum sinal teórico? Não, é porque é o seguinte, se eu tenho dinheiro, para que eu vou correr risco? Trabalhar, me arriscar, conviver com propina, com burocracia de governo? Se eu botar o meu dinheiro na renda fixa, ele rende mais do que o meu lucro relativo. Ou, realidade brasileira, um país extensamente sem poupança. O nível de formação bruta de capital do Brasil é criticamente baixo. E isso é consequência de variáveis institucionais que só a política faz ou deixa de fazer. E a ilusão dos anos 60 de que é possível se desenvolver uma nação com base no dinheiro dos outros nunca se praticou na história da humanidade em nenhuma nação. Vou dizer de novo. Aquela ideia mitológica do passado, que é o que vigora hoje. Vocês devem ver a agenda da imprensa brasileira. Nós precisamos fazer as reformas para ganhar confiança internacional e aí seremos salvos da nossa tragédia por uma inversão de dinheiro. Nunca houve este precedente na história da humanidade. Quando a pessoa fala a palavra nunca, é muito arriscado. Tem algum neoliberal aí que me desafia? Eu dou a palavra agora, me diga, não é verdade, Singapura fez. Mentira. Singapura é uma cidade extremamente propagandista neoliberal, isso aqui, mas é uma cidade e a formação bruta de capital deles é 40% do PIB. A do Brasil é causa ao redor de 14% do PIB. A Europa, que não tem mais por onde ganhar produtividade, onde é que você vai construir estrada na Europa? Como é que vai construir casa popular na Europa? Sabe, é difícil aqui você ganhar produtividade na Alemanha, que é isso? E eles estão trabalhando. Pois bem, aqui a formação bruta de capital é 30%, 35%, que é o dinheiro que eles usam para financiar o desenvolvimento. A gente tem 14%. Sabe quanto custa os juros da dívida pública brasileira por ano? 14% do PIB. E aí a institucionalidade em vigor no Brasil é agora botar na Constituição um reparo para o conflito distributivo. Em direção a quê? A proteger o lado do povo? Não. Em direção a proteger o lado do leão. Um teto de gastos. E agora qual é a grande agenda institucional hoje no país? Está se liberando todas as emendas parlamentares da roubalheira que estava ali no governo Bolsonaro. Como é? Uma excrescência, professora. Por favor, esqueça que está ouvindo isso, que eu tenho vergonha de falar. No Brasil se inventou uma instituição chamada orçamento secreto. Orçamento secreto é o seguinte, 9 bilhões de reais foram liberados ontem pelo governo brasileiro atual nas emendas do relator do orçamento secreto do Bolsonaro, para construir uma maioria no parlamento, para votar a grande reforma, que é a nova geração do teto de gastos. Arcabouço fiscal é o nome agora, sempre a gente bota um outro nome, mas qual é o fundamento? Melhora um pouquinho do que o teto de gastos, que nunca se praticou, não se praticaria, não há precedente na literatura, não há precedente na história da humanidade, como não há isso que está se fazendo? O que é isso? É a agenda central de um país em chamas, é institucionalizar um conflito distributivo que pelo menos devia ficar aberto para a política resolver. Para o mal ou para o bem, mas pelo menos na política o povo influencia. Não é para botar na Constituição com vigência para 20 anos, como foi o teto de gastos. Este é o problema. Este é o problema. E os tribunais nunca reparam isso? Reparam. Pelas tantas, com o Bolsonaro, o teto de gasto valia para tudo. Com a posse do Lula, o tribunal, um juiz singular do tribunal, que costuma viajar muito por aqui, entendeu que era inconstitucional o teto de gasto para o Bolsa Família, que é a agenda central do partido que está no governo. Mas a educação pode ficar no teto de gasto. A saúde pode ficar no teto de gasto, a segurança pública pode ficar no teto de gasto, tudo mais pode ficar no teto de gasto, mas
Percebe? É uma espécie de colapso institucional. Sim. O Bolsonaro fazia o orçamento secreto, isso era uma abominação. O Lula fazia pragmatismo político. O que nós estamos ensinando para o jovem brasileiro? Eu fui governador, cara, tu acha o quê? Que não tem deputado corrupto no Ceará? Vai ver se eu estou envolvido em algum escândalo. Vai ver se eu financiei deputado, se eu empoderei deputado. Nós fizemos o oposto. Nós asfixiamos essas práticas. Não tinha emenda no Ceará. Todos participavam de tudo, como é legítimo. Sabe, mas manda fazer uma emenda superfaturada em 700%, 600% e tirar a Codevasf para fazer um investimento no Amapá. Você é da revista Carta Capital, tenha paciência. Eu estou dizendo aqui de novo, eu estou dizendo que a Codevasf, Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, está fazendo investimento superfaturado no Amapá. Neste governo,